Fala galera conectada aqui nas redes sociais no YouTube do Lance, muito boa noite para você, muito bom dia, dependendo do horário que você estiver assistindo a gente. A gente está aqui no Rio Open, cobrimos esse primeiro dia de atividades aqui no Jockey Clube Brasileiro. Um prazer estar falando com vocês, estar levando a emoção do tênis a todos vocês. Então, ó, a gente vai trazer esse boletim diário aqui para você que está nos acompanhando. A gente vai fazer sempre um resumão de tudo que aconteceu no dia e, claro, de tudo que vai acontecer também no dia seguinte. Então você fica ligado aqui no nosso canal, nas nossas redes sociais, para não perder nenhum detalhe do Rio Open. Nossa equipe está completíssima, vai cobrir todo esse evento dos dias 14 até o dia 22. Então é só você ficar atento aqui com a gente, beleza? Se inscreve no nosso canal antes de mais nada, deixa seu like aqui nesse vídeo e chama todo mundo para conferir também o nosso boletim do Rio Open, beleza? Ó, o dia começou bom, o dia começou agitado, porque nossa reportagem chegou aqui por volta de meio-dia, meio-dia e meia, já tinha bastante acesso, já tinha bastante pessoas, o clube fica liberado para os sócios também, né? Então os sócios já estavam aqui no clube, já estavam se movimentando bastante. 1h30 começou o sorteio tão esperado, talvez a única parte lúdica aí para os atletas seja esse sorteio, né? E eles puderam acompanhar também a definição do chaveamento. Tivemos boas notícias, inclusive, o João Fonseca ainda não conhece o primeiro, né? O João Fonseca, que é o brasileiro, o principal candidato ao título, pelo menos entre os brasileiros, talvez um dos principais do chaveamento inteiro, ele ainda não sabe quem será o seu primeiro adversário, porque ele vai vir do Qualify, os jogos do Qualify ainda estão acontecendo, começaram hoje, vão ter continuidade amanhã também. Mas a gente teve outras boas notícias também. Primeiro que se o João passar do primeiro jogo dele, ele vai ter que enfrentar possivelmente um campeão, o Laslo Djere, que foi campeão em 2019, também está no caminho do João. Ou vai ser o Laslo Djere, ou vai ser o Ignacio Buzzi também. Nessas duas possibilidades a gente vai ver ainda nos próximos dias a definição do primeiro adversário, do segundo também, do João. Outros brasileiros também tiveram a definição, né? O Gustavo Raid, que inclusive jogou dupla, a gente vai falar desse jogo daqui a pouquinho, enfrentará o Vit Kopriva, que foi um algoz dele recentemente, venceu um jogo muito duro entre os dois. O João Reis, que inclusive participou do sorteio, foi ele que tirou inclusive as fichinhas com os números. Ele fugiu do Darderi, ele estava descendo cada vez mais no chaveamento. Parecia que ele ia enfrentar o Darderi, que era o cabeça de chave número 2, mas acabou fugindo. Vai enfrentar um pouco mais de tranquilidade o Hanfmann da Alemanha. Então vai ter um pouquinho mais de paz aí na vida dele, o João Reis, pelo menos no começo do chaveamento. Logo depois do sorteio a gente saiu lá da área VIP, maravilhosa, inclusive a área VIP do Rio Open. Eu tava me sentindo até lisonjeado de estar ali, tava até meio tímido de encostar nas coisas. A gente saiu da área VIP, veio pro calor, veio pro sol, veio acompanhar o treino do João Fonseca. Foram 2 horas de treino nessa sessão sabatina do João. Ele inicialmente fez uma sessão para o simples, inclusive dividindo quadra com o Christian Garim, que também já foi campeão, Garim, chileno, já mais experiente do que o João. Os dois fizeram uma sessão, cada um em lado da quadra, trocaram bolas, 1 hora de sessão no simples. Aí na hora seguinte, né, das 3 às 4 ele ficou no simples, das 4 às 5 ele ficou fazendo um treinamento específico de duplas. Ele vai atuar no Rio Open em duplas ao lado do Marcelo Melo. A gente vai ter uma situação de gerações diferentes se juntando, né? O Marcelo Melo, muito experiente, multicampeão também do tênis. O João Fonseca vão estar jogando juntos, uma diferença de idade até relativamente grande entre os dois, mas eles vão juntar as forças para entrar aí nesse circuito de duplas aqui no Rio Open. Foi bem legal o treino deles, o Marcelo foi um cara como mais experiente, como já era de se esperar, orientou bastante o João Fonseca, falou, apontou posicionamentos, foi bem legal de ver essa relação entre os dois, gerações diferentes, mas jogadores que parecem estar na mesma sintonia inicialmente. Aí logo depois desse treino a gente teve também aspas do Matteo Berrettini, que é talvez o principal candidato ao título aí, o italiano. Ele concedeu entrevista coletiva, vai ter um confronto inicialmente já muito complicado também diante do Sonego, que também é italiano. A gente vai ter esse embate aí muito forte logo na primeira rodada, foi o que o sorteio trouxe aí para o Berrettini. Ele conversou com a imprensa, falou em entrevista coletiva, o João Fonseca também logo depois concedeu entrevista coletiva, e tudo isso você acompanha aqui também no nosso YouTube. A gente tem vários vídeos, no nosso site também você pode acompanhar várias matérias. A gente teve aqui uma cobertura completa também pro nosso site, então tudinho, todos os detalhes você também acompanha lá. Logo depois dessas coletivas a gente começou a ter os jogos, né? Os jogos iniciaram aqui a partir das 4 horas, 16 horas de Brasília. A gente teve o Igor Marcondes, o brasileiro, foi o primeiro a entrar em quadra, venceu o jogo dele, também conversou com a imprensa, falou muito bem, inclusive, falou que tá bem, tá se sentindo bem para jogar. Logo depois nossa reportagem foi para a quadra principal, para a quadra Guga Kirten, para poder acompanhar o jogo do Thiago Monteiro, que foi inclusive também um jogaço, jogou diante do Adolfo Vaierro.
se impôs fisicamente, principalmente no segundo set, terminou o jogo, pelo menos no segundo set, terminou com 3 quebras na frente do adversário, jogou muito bem, de fato, o Thiago Monteiro. A gente conversou com ele também, a gente perguntou, pô, como é que você espera chegar, como é que você almeja esse Rio Open, aonde você espera chegar? Ele desconversou um pouquinho, falou naquela naturalidade dos atletas, disse que, pô, que estava bem, estava se sentindo bem, mas que não queria dar um passo maior que a perna, mas é um jogador também muito qualificado, é o brasileiro com mais vitórias aqui no Rio Open, então naturalmente se cria muita expectativa em cima dele. Foi muito tietado, assim como o João Fonseca, né? Quando o João sai da quadra depois das 2 horas de treino, cara, ele concedeu por vários minutos muitos autógrafos também, tirou muitas fotos. O Thiago, a mesma coisa quando ele sai da quadra antes de ir para a zona mista, foi muito tietado pelas crianças que estavam aqui, como a gente falou, dos sócios, né, que tem essa liberdade, fora a galera que também comprou ingresso para poder acompanhar. Então o Thiago Monteiro teve essa atenção com os fãs, foi muito legal de ver também esse detalhe. O Pedro Boscardinha acabou ficando pelo caminho, não conseguiu vencer o jogo dele, né? Logo na estreia do Qualify acabou caindo, mas a gente no final do dia teve uma notícia muito positiva também, que foi a estreia do Guto Miguel e do Gustavo Raid nas duplas, né? Eles também juntaram forças aí nesse Qualify, a gente tem uma dupla brasileira no Qualify e foi muito legal de acompanhar esse jogo. A gente estava também na quadra Guga Kirten e cara, foi um jogo que assim teve suas nuances, né? Um primeiro set um pouco mais equilibrado. No segundo set, também, assim, a coisa se manteve a mesma, até parecia que os brasileiros iam vencer com tranquilidade. Aí teve um acontecimento no meio do set que dificultou, né, um pouquinho a vida dos brasileiros. O nosso queridíssimo Miguelzinho, né, como a galera gosta de chamar, o Guto Miguel, ele acabou sofrendo uma bolada no rosto. O olho dele estava bastante inchado, inclusive. O jogo precisou ser paralisado para atendimento médico aí do Guto. Ele conseguiu se recuperar. Nos primeiros games parecia que ele estava meio cambaleando, ainda não estava conseguindo enxergar muito bem. Errou algumas bolas que pareciam tipo, encostar na ponta da raquete. Não foi tão bem logo depois, mas o Reid, cara, foi muito bem. O Gustavo Reid foi muito bem logo depois. Foi conduzindo, foi ajudando a conduzir o Guto. E o Brasil conseguiu passar aí com a sua dupla. Venceram muito bem o Cervantes também e o Buzi. Então, necessariamente o Brasil já vai ter mais alguns compromissos nesse domingo, já trazendo para você um pouco desse domingão que já vai se iniciar. Cara, a gente vai ter duplas, a gente vai ter dupla brasileira, a gente vai ter também a sequência do caminho do Thiago Monteiro, a gente também vai ter a sequência do caminho do Marcondes, então vai ser muito legal esse domingo. Então, para você não perder nada desse domingão de Rio Open, primeiro, se inscreve aqui no nosso canal, deixa seu like nesse vídeo, confere também as nossas matérias no site, porque lá a cobertura também é completa, tem aspas dos jogadores, tem coletiva, tem tudo, cara, tudo tá lá no nosso site e também aqui nas nossas redes sociais e aqui no nosso YouTube, beleza? Então você se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para não perder nenhuma das notificações. Nesse domingo a gente vai continuar com a cobertura completa aqui também do Rio Open, beleza? Muito obrigado aí pela sua audiência, pela sua companhia aqui nesse vídeo. E nesse domingo não esquece também que a gente vai ter, além do Rio Open, a gente vai ter também o Campeonato Sul-Mato-Grossense aqui na tela do lance, Costa Rica e Naviraense. Não perca também todos os detalhes, porque, meu amigo, o lance é multi-esporte. A gente cobre completamente os esportes, vocês já sabem disso. Então se inscreve aqui no nosso canal, vem com a gente nesse domingão, porque é Rio Open, é futebol, tem rodada aí dos campeonatos estaduais, Brasil afora, inclusive o Sul-Mato Grossense ao vivo aqui na tela do lance. Valeu!